Sejam bem-vindos ao Fatos Curiosos canal. E se eu te dissesse que uma das maiores revoluções da história começou com alguém que simplesmente se recusou a levantar? Não tô falando de preguiça não, galera. Tô falando de coragem pura. Hoje vamos conhecer Rosa Parks, a costureira que virou símbolo de resistência sem disparar um único tiro. Bora nessa? Rosa Louise Macaulay nasceu em 1913, no Alabama, Estados Unidos. E se você acha que sua infância foi difícil, espera só. Rosa cresceu num tempo onde a segregação racial não era só real, era legalizada. Isso mesmo, tinha lei determinando que negros e brancos não podiam usar as mesmas coisas. Bebedouros separados, escolas separadas, até banheiro era separado. Imagina a loucura! Rosa era costureira, trabalhadora, discreta. Aquele tipo de pessoa que você vê no ônibus e nem imagina a força que tem por dentro. Mas ela tinha um detalhe importante. Desde jovem, Rosa já estava envolvida com um movimento pelos direitos civis. Ela não era ativista profissional, mas também não estava dormindo no ponto. 1º de dezembro de 1955. Quinta-feira. Rosa termina mais um dia cansativo de trabalho e pega o ônibus para casa. Mas tem um detalhe sinistro aqui. Nos ônibus da época, as primeiras fileiras eram só para brancos, as últimas para negros. E o meio era a zona da confusão. Os negros podiam sentar, mas se um branco aparecesse e não tivesse lugar, eles eram obrigados a ceder o assento. Humilhante demais. Rosa senta numa dessas fileiras do meio. O ônibus vai enchendo, até que sobe um homem branco. O motorista, James Blake, ordena que Rosa e mais 3 pessoas negras levantem para ceder os lugares. Os outros 3 levantam. Rosa, não. Ele pergunta se ela não vai levantar. E Rosa, com aquela calma que só quem tem convicção verdadeira consegue ter, responde: não. E pronto, foi dada a largada. O motorista chama a polícia. Rosa é presa. Isso mesmo, presa por não levantar do banco de um ônibus. A acusação? Conduta inadequada. Pode. Mas sabe o que acontece quando você mexe com a pessoa errada, na hora errada, no lugar errado? Bum! Explosão social. A notícia da prisão de Rosa se espalha rapidinho pela comunidade negra de Montgomery. E aí entra em cena um pastor jovem, ainda desconhecido, chamado Martin Luther King Jr. Junto com outros líderes, eles bolam um plano. E se a gente parasse de usar os ônibus? Nascia ali o boicote aos ônibus de Montgomery. E não foi coisa de uma semana não, meu povo. Foram 381 dias, mais de um ano sem usar ônibus. Gente indo trabalhar a pé, de carona, de bicicleta, organizando caronas coletivas. Foi épico. Depois de mais de um ano de boicote, em novembro de 1956, a Suprema Corte dos Estados Unidos toma uma decisão. A segregação nos ônibus é inconstitucional. Vitória? Total. Mas olha, não foi fácil não. Durante o boicote, Rosa perdeu o emprego. Recebeu ameaças de morte. Teve que se mudar de cidade. Mas ela nunca se arrependeu. Nunca. Rosa Parks se tornou a mãe do movimento dos direitos civis. Passou o resto da vida lutando por igualdade, dando palestras, inspirando milhões de pessoas. E sabe o mais legal? Ela sempre dizia que não planejou aquilo. Naquele dia, ela simplesmente estava cansada. Não cansada fisicamente, mas cansada de ceder, cansada da injustiça. Rosa morreu em 2005, aos 92 anos. Foi a primeira mulher a ser velada no Capitólio dos Estados Unidos. Imagina a honra. Então,
Qual é a real lição da história de Rosa Parks? Primeiro, mudança começa com escolhas. Rosa escolheu não levantar. Uma escolha simples, mas que exigiu uma coragem absurda. Segundo, você não precisa ser famoso, rico ou poderoso para fazer diferença. Rosa era uma costureira comum, mas tinha algo que muita gente poderosa não tem: princípios. Terceiro, resistência pacífica funciona. Rosa não brigou, não gritou, não usou violência. Ela simplesmente ficou firme, e isso foi mais poderoso que qualquer arma. E por último, uma pessoa pode sim mudar o mundo, mas geralmente essa mudança só acontece quando outras pessoas embarcam junto. O ato de Rosa inspirou milhares. Sozinha, ela seria só mais uma presa, mas com a comunidade unida, ela virou revolução. Hoje, quando você vê alguma injustiça, lembra da Rosa. Às vezes, mudar o mundo é simplesmente ter coragem de dizer não, quando todo mundo espera que você diga sim. E aí, curtiu conhecer a história dessa mulher incrível? Essa é a parada das pessoas comuns que mudaram o mundo. Mostrar que heróis de verdade não têm superpoderes. Eles têm atitude. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E me conta aqui nos comentários, que pessoa comum você acha que mudou o mundo? Quero saber. E lembra, você também pode ser essa pessoa. Só depende das escolhas que você faz hoje. Valeu, galera. Até o próximo episódio.